Olá, você que me assiste. Como você está? Tudo bem? Espero que sim, mas não tem problema se precisar me responder mais ou menos. Afinal de contas, estamos todos tentando ficar bem, não é verdade? Eu sou a professora Ingrid e vocês já me conhecem. Nós vamos dar continuidade à unidade 2 da disciplina Gestão e Alimentação Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador. Como é de praxe, nós vamos iniciar trazendo um texto. Dessa vez, eu trouxe um texto intitulado Rumo à Realização Plena do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Esse texto foi produzido e publicado pelo professor Flávio Valente na revista Development no ano de 2014, traduzido para o português em 2016 para o Food First Information and Action Network. Eu escolhi esse texto porque é a primeira vez que nós vamos conversar sobre uma política pública que tem como finalidade o asseguramento do direito humano à alimentação do trabalhador. Então, nós vamos falar um pouquinho antes sobre direito humano à alimentação, tá bem? Nós partimos da compreensão de que os direitos humanos e o quadro de referência dos direitos humanos são construções sociais resultantes de lutas milenares de indivíduos, grupos sociais e povos contra a opressão, exploração e discriminação e abuso de poder por governos e outros atores econômicos, políticos e religiosos poderosos. Direitos humanos são um ethos, um conjunto de princípios e de direitos, uma aspiração e uma demanda provindos dessas lutas por uma sociedade em que a dignidade e a equidade humanas, no contexto da apreciação plena da diversidade, sejam coletivamente promovidas, protegidas e garantidas. Ademais, direitos humanos oferecem um quadro de referência para se analisar processos sociais, expor a concentração e o abuso de poder em nossas sociedades, identificar aqueles e aquelas que tiveram seus direitos violados, bem como aqueles que abusaram de seu poder e determinar as obrigações do Estado de respeitar, proteger e realizar esses direitos. Entendido desta forma, nós vamos agora conversar sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, partindo da compreensão de que a alimentação é um direito, não um benefício, e, portanto, nossa primeira lição na aula de hoje é a correção da expressão trabalhador beneficiado pelo PAT. Isso não existe. Alimentação é direito, está na Carta dos Direitos Humanos. Portanto, quando a empresa se inscreve no Programa de Alimentação do Trabalhador, ela é beneficiada, porque ela vai ter direito ao desconto, à dedução de parte do imposto de renda devido no valor daquilo que foi investido em alimentação para o trabalhador. Mas o trabalhador não é beneficiado. O trabalhador está tendo, por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador, o seu direito humano à alimentação adequada e saudável assegurados. Tá bem? Então vamos lá. O Programa de Alimentação do Trabalhador, ele não nasceu ao acaso, ele não foi criado sem que houvesse raízes históricas para a sua criação. A história sobre a criação de programas de alimentação para o trabalhador remontam dos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando, na Inglaterra, alguns donos de restaurantes e cantinas se deslocaram dos lugares onde eles estavam para as portas das fábricas para levar comida pronta para ofertar aos trabalhadores naqueles horários de intervalo em que eles saíam das fábricas para depois retornar e cumprir o restante da sua jornada de trabalho. Esses cantineiros, esses donos de restaurantes, eles passaram a negociar com a empresa um preço mais barato por aquela alimentação
E a empresa era que pagava as cantinas e aos restaurantes, e não os trabalhadores. E aí eles começaram a fazer pedacinhos de papel que simbolizavam o pagamento da refeição. Aquele conjunto de papéis eram guardados e, ao término de um período, era negociado o pagamento diretamente com a empresa. Essa história remonta ao início da criação dos tickets, dos vales refeição. Ao mesmo tempo, também nesse período da Segunda Grande Guerra, especialmente ao término da Segunda Grande Guerra, nos Estados Unidos, as empresas sentiram a necessidade de criar espaços de bem-estar. E nesses espaços de bem-estar, além de outras opções de lazer e descanso, música, livros para leitura, jogos, havia também a oferta de alimentação para o trabalhador. Então percebam, no continente europeu, porque da Inglaterra aquela ideia do ticket, né, se expandiu para outros países, e no continente americano a ideia de refeitório. Então a gente percebe aí, não é, dois formatos, dois modelos do que no Brasil se tornou um modelo híbrido para o Programa de Alimentação do Trabalhador. Aqui no Brasil, em 1940, foi criado, por meio do Decreto-Lei 2478, o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que eram os SAPs. Os SAPs são considerados por alguns autores das políticas, que estudam políticas de alimentação, como o precursor do Programa de Alimentação do Trabalhador. Nos SAPs, havia um modelo semelhante ao que havia nos Estados Unidos, uns espaços de lazer com música, biblioteca e também alimentação a um baixo custo ofertado para os trabalhadores. Na década de 70, precisamente em 1976, foi criado pela primeira vez um programa que ainda hoje é denominado o Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse programa foi criado pela Lei 6321, de 14 de abril de 76, e regulamentado pelos decretos número 5, de 91, que descrevia a forma como o PAT deveria ser executado nas empresas, e pela Portaria 3, de 2002, que pela primeira vez reconheceu que era objetivo do programa melhorar o estado nutricional dos trabalhadores. Além dessas legislações, há outras também, portarias, decretos, instruções normativas, né, que estabelecem regras para a alimentação do trabalhador. Uma mais recente, já não é tão recente assim, mas a mais recente recentemente publicada, que se refere aos parâmetros nutricionais, é a Portaria 66, uma portaria interministerial que foi publicada em maio de 2006, com a modificação dos parâmetros nutricionais para o Programa de Alimentação do Trabalhador, como eu vou mostrar mais adiante. O PAT foi criado como uma política de incentivos fiscais para as empresas, portanto, era isso que descrevia a Lei 6321, de 76. É importante dizer que quando o PAT foi criado, o Brasil ele estava mergulhado num contexto de fome, de falta de recursos por parte da população. E o PAT ele tinha uma característica muito forte de se voltar para o trabalhador na perspectiva de reduzir acidentes de trabalho, melhorar a disposição para o trabalho, e as empresas aderiam porque elas tinham um incentivo fiscal, né, para a oferta daquela alimentação. Então o PAT ele tinha como descrição, né, dos seus parâmetros nutricionais a necessidade do asseguramento de uma alimentação proteico-calórica adequada. Por quê? Porque naquela década de 70, o perfil epidemiológico da população brasileira era muito marcado por doenças carenciais e por doenças infecciosas. Com o passar dos anos,
a sociedade mudou, né? Algumas questões relacionadas à alimentação e à nutrição mudaram e o perfil epidemiológico da população brasileira também mudou. Hoje nós temos um perfil epidemiológico marcado tanto pela presença, pelas altas prevalências das doenças crônicas não transmissíveis e ainda a existência de doenças carenciais e de doenças infecciosas. Então, políticas públicas que assegurem a alimentação, elas continuam sendo fundamentais, mas elas precisam ser revistas no sentido de adequação a esse novo perfil epidemiológico da população. O PAT tem atualmente por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores com uma previsão de repercussões positivas para a qualidade de vida, a redução de acidentes de trabalho e o aumento da produtividade. Aos trabalhadores, o programa prevê uma melhoria das suas condições nutricionais e de qualidade de vida, o aumento da sua capacidade física, o aumento da resistência à fadiga, o aumento da resistência a doenças. E claro, quando o trabalhador, quando a pessoa, o indivíduo, ele está melhor alimentado, ele tem uma maior resistência a doenças porque ele estará com seu sistema imunológico mais fortalecido, além da redução de riscos de acidente de trabalho. Além disso, o governo federal, por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador, prevê benefícios para a empresa, como o aumento da produtividade, a redução da rotatividade dos trabalhadores, a redução do absenteísmo, que são as faltas, as ausências, que faz gerar sobrecarga de trabalho para aqueles que estão presentes, maior integração entre trabalhador e empresa, né, é parte do discurso, né, do governo federal que se o trabalhador tem alimentação no seu local de trabalho, ele tem um maior vínculo para com a empresa. Ele vai pensar duas vezes entre deixar aquela empresa e ir para outra que não ofereça alimentação. Além disso, para a empresa são previstas a isenção dos encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida, além do incentivo fiscal por meio da dedução de até 4% do imposto de renda devido. Para o governo, prevê-se a redução de despesas e investimentos na área da saúde, o crescimento da atividade econômica e um maior bem-estar social. O Programa de Alimentação do Trabalhador, ele é fiscalizado por uma comissão denominada Comissão Tripartite do PAT. Essa comissão, ela foi inicialmente constituída no âmbito do Ministério do Trabalho, que hoje já não existe mais, mas foi inicialmente constituída no âmbito do Ministério do Trabalho, com a finalidade de avaliar e acompanhar a execução do programa. Atualmente, essa comissão ela está regulamentada pela Portaria Interministerial número 1, de 7 de dezembro de 2018, e compete a ela acompanhar e avaliar a execução do PAT, propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao programa, elaborar estudos visando estabelecer as regras para sua fiscalização, além da aplicação de penalidades quando necessário, avaliar as propostas de medidas legislativas que tenham impacto sobre o programa e elaborar o seu regimento interno a ser aprovado pela Secretaria Especial do Trabalho. Além disso, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele prevê que ao trabalhador é limitada a participação financeira até 20% do custo direto da refeição, sendo esse custo direto constituído pelos valores gastos com matéria-prima, que são os gêneros alimentícios, mão de obra e salários decorrentes da utilização dessa matéria-prima para a produção de refeições, o material de limpeza utilizado para a produção de refeições, o material descartável, como guardanapos, talheres, copos, e o valor que for gasto com energia
e combustível, além do valor gasto com a distribuição de refeições, tanto para a manutenção de refeitórios, quanto para o deslocamento, caso essa refeição seja produzida num ambiente e distribuída em outro. É permitido à empresa, como eu já disse anteriormente, deduzir do imposto de renda devido a título de incentivo fiscal o valor correspondente à soma das despesas de custeio realizadas com alimentação num determinado período. A prestação de contas à Receita Federal, ela é feita anualmente. E essa prestação de contas, denominada declaração do imposto de renda, seja para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, no caso são as empresas, ela vai acontecer sempre no ano seguinte e vai sempre se referir ao exercício do ano anterior. Então, a empresa, ela vai registrar por meio do Relatório Anual de Informação Social, que é a RAIS, ela vai registrar todas as despesas que foram feitas com a alimentação do trabalhador para que ela possa obter o benefício da isenção de até 4% do imposto de renda. Para se cadastrar no PAT, a pessoa jurídica deve acessar a página atual página, né, do trabalho, que é trabalho.gov.br, e procurar lá Programa de Alimentação do Trabalhador. Aqui já tem um link completo, caso vocês tenham a curiosidade de conhecer. É importante dizer que as empresas que têm direito a se cadastrar no PAT são as empresas de natureza privada optantes pela declaração do lucro real, que é uma forma de declaração no imposto de renda. Você pode, enquanto empresa, optar pela declaração no formato de lucro presumido ou no formato de lucro real. As empresas que optam pela declaração nesse formato de lucro presumido, em geral empresas menores, elas não têm como se cadastrar no Programa de Alimentação do Trabalhador. Por quê? Porque é limitada a participação àquelas declarantes optantes pela declaração do lucro real. Aí cabe uma reflexão a nós. A alimentação do trabalhador, ela tem como finalidade melhorar o estado nutricional dos trabalhadores e ela tem como prioridade o atendimento ao trabalhador de baixa renda, trabalhador que recebe até 5 salários mínimos, conforme descreve a página do trabalho no que se refere ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Muitas empresas pequenas não são declarantes do lucro real porque para elas ficaria muito oneroso. Então, essas empresas pequenas não conseguem se cadastrar no programa. Além disso, o programa ele é voltado especificamente para o mercado formal, para as empresas que estão regularmente cadastradas e para os trabalhadores que estão regularmente empregados. Então, grande parte dos trabalhadores que hoje compõem aquilo que se chama o mercado informal não tem direito a usufruir da alimentação ofertada, né, pelo programa. Dessa forma, nós entendemos que se trata de uma política excludente às pequenas empresas e aos trabalhadores do mercado informal, que ficam à mercê de outros programas sociais que lhes favoreçam no que se refere à segurança alimentar e nutricional. As modalidades de serviço de alimentação que o PAT prevê são autogestão, que é o serviço próprio, a própria empresa é a dona do refeitório, contrata funcionários para produzir e distribuir essas refeições. Isso se chama serviços próprios. Ou ela pode fazer a terceirização, utilizar os serviços de terceiros. E essa modalidade de terceirização, ela tem algumas variações. Ela pode se dar por refeição transportada, você compra alimentação a uma outra empresa que transporta para a sua empresa para que seus trabalhadores sejam alimentados. Pode ser por meio da distribuição de cestas de alimentos. Essas cestas deverão ter o acompanhamento de um nutricionista para assegurar
a qualidade nutricional, né, da alimentação e o cumprimento daquilo que se prevê que seja ofertado numa cesta de alimentos, por meio da administração de cozinha e refeitório, que é quando uma empresa ela possui as instalações e os equipamentos, mas ela contrata uma terceira empresa para produzir ali dentro a alimentação para os seus trabalhadores. E existem também os tickets, que aí pode ser alimentação convênio ou refeição convênio. Alimentação convênio é aquele ticket que você pode adquirir alimentos nos supermercados, por exemplo, na rede varejista. E o ticket do tipo refeição convênio é aquela que você pode comprar o alimento diretamente no restaurante. Como eu disse anteriormente, o programa de alimentação do trabalhador é atualmente regulamentado pela Portaria 66 no que se refere aos parâmetros nutricionais. Essa portaria alterou os parâmetros previstos no decreto número 5 de 91, atualizou um pouco as recomendações para as recomendações vigentes, né, da Organização Mundial de Saúde, aquele documento publicado em 2003, que estava previsto no antigo Guia Alimentar, aquele que foi publicado em 2006, em 2005, atualizado em 2006 e 2008, mas que depois veio a ser substituído pelo novo guia de 2014. E essa portaria também modifica o artigo 5º da Portaria Interministerial número 5, que passou a vigorar da seguinte forma: os programas de alimentação do trabalhador deverão propiciar condições de avaliação do teor nutricional da alimentação. Isso significa que, além de ofertar alimentação, é preciso fazer a análise nutricional das preparações para assegurar a qualidade nutricional da alimentação. Então, a portaria 66, ela faz uma descrição do que se entende por alimentação saudável, não é? Que não se restringe mais apenas àquele conceito de nutrientes. Ela descreve quem pode participar do programa de alimentação do trabalhador e de que maneira as empresas poderão participar. Ela descreve os parâmetros nutricionais com base em valores diários, e aí vocês observem que essa tabelinha é a mesma tabela que foi publicada pela Organização Mundial de Saúde em 2003, que tinha uma estimativa de um consumo médio diário de 2.000 calorias. Não se está dizendo que a pessoa deverá consumir 2.000 calorias, mas com base nos valores estimados de 2.000 calorias dia, a distribuição de nutrientes deverá ser de 55% a 75% para carboidrato, de 10% a 15% para proteína e de 15% a 30% para lipídios. Além disso, a gordura saturada deve estar sempre numa proporção inferior a 10% do valor calórico total diário para aquela pessoa ou para aquele conjunto de pessoas. O teor de fibra maior do que 25 gramas dia e o teor de sódio menor que 2.400 miligramas dia. Existe também uma diferenciação na portaria 66 para o que deve ser ofertado em grandes refeições e em pequenas refeições, sendo as grandes refeições o almoço, jantar e a ceia, porque algumas empresas, algumas fábricas, por exemplo, algumas indústrias, elas têm expedientes diurnos e expedientes noturnos, jornadas diurnas e jornadas noturnas. Então, o trabalhador recebe uma ceia que é equivalente a um jantar, que algumas vezes é equivalente também ao almoço. Tá bem? Então, existe essa previsão na portaria. Eu não vou fazer a leitura do que está no slide, porque vocês próprios poderão o fazer. Então, como eu disse, havia previsão para as grandes refeições e para as pequenas refeições que são de jejum e lanche, caso a empresa forneça essas pequenas refeições também. Na própria portaria 66 existe também um quadro, né, uma tabela, com a distribuição dos nutrientes, tal como eles deverão ser
para fins de análise do valor nutricional e cálculo de adequação da oferta de nutrientes, como vocês estão vendo. Aí ele já descreve diretamente 60%, lembra que tem uma faixa de 55 a 75 para carboidrato, ele já propõe que seja 60%. Ela, a portaria 66. Tem uma faixa que vai de 10 a 15% de proteína, então ela já propõe que seja de 15% de proteína. Tem uma faixa que prevê de 15 a 30% de lipídio, então ela já propõe que seja de 25% e por aí vai ali com as gramaturas também para fibra e sódio. Existe uma recomendação, né, do programa, essa recomendação já data desde 91, naquele decreto 5, que inicialmente previa os parâmetros nutricionais do programa, que é o asseguramento do valor do teor proteico. Do teor proteico, não do valor, perdão. Do teor proteico, que ele deve variar entre 6% e 10%, fazendo-se um cálculo que é chamado do cálculo do NDP-Cal, o cálculo proteico-calórico, que avalia a quantidade de proteína utilizável pelo organismo e é útil para avaliar a qualidade nutricional da refeição. Então, para fazer o cálculo do NDP-Cal, depois que a gente faz a análise nutricional de refeições, aquilo que a gente equivocadamente costuma chamar de análise química, tá certo? Depois que a gente faz a análise nutricional das refeições, a análise quantitativa para saber quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de calorias tem naquela refeição, aquela tabela da análise, a gente vai lá e separa os alimentos que têm proteína de origem do grupo de cereais, os alimentos do grupo de leguminosas, os alimentos de origem animal, e a gente vai pegar a soma dessa proteína, só dos alimentos do grupo de cereais, só dos alimentos do grupo das leguminosas, só dos alimentos de origem animal, e a gente vai jogar nessa segunda tabelinha e vai utilizar esse índice de correção, que é um índice que dá uma estimativa da biodigestibilidade dessa proteína, que é de 0,5 para cereais, 0,6 para leguminosas e 0,7 para alimentos de origem animal. Proteína é oriunda de alimentos de origem animal. Então, depois que a gente obtém esses três resultados, a gente vai somar, vai multiplicar por 4 e vai obter esse valor em calorias. Quando a gente obtiver esse valor em calorias, a gente vai jogar nessa fórmula do NDP-Cal, que é caloria de proteína líquida vezes 100 dividida pelas calorias totais da coluna. Calorias totais, não é só as calorias de proteína, tá certo? Esse valor vai dar uma relação que estará adequada se estiver entre 6% e 10%. Ficou com dúvida? Procura a professora que a professora te explica de novo. Além das questões voltadas para os valores quantitativos da refeição, a portaria 66 prevê que as empresas também tenham um responsável técnico e prevê que esse responsável técnico seja um profissional legalmente habilitado em nutrição. Por quê? Porque é o nutricionista que vai ter o conhecimento técnico apropriado para fazer essa avaliação e esse acompanhamento do programa, tal como se espera. Então, eu vou, além do conteúdo de aula, eu vou disponibilizar para vocês na turma do SIGA a portaria para que vocês tenham acesso ao conteúdo na íntegra. É uma leitura muito fácil de ser feita, são apenas 2 páginas, eu recomendo sim a leitura. Agradeço muito a participação de vocês e muito obrigada.